Convido a todos a se porem de pé neste momento, meu amado. Pegue a sua Bíblia nesse momento. Se tem alguém que não tem Bíblia, auxilie com a sua. Abra em Mateus, um texto bem conhecido, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26 também. E nós vamos lendo alguns versículos. E depois, capítulo 27, versículo 11 a seguir. Primeiro, Mateus, capítulo 26, versículo 26. Todos acharam? Texto bem conhecido, Mateus, capítulo 26, versículo 26, que diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que, desde agora, não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse, lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizais. Versículo 31. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nem nesta mesma noite, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. 27:11.
capítulo 27, versículo 11. E foi Jesus apressando, onde eu estou, e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse então Pilatos: Não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando ele reunido, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por invejas o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou a mão diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo, todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador conduziu Jesus à audiência. Reuniram-se junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelharam diante dele, o escarneciam, dizendo: Salva, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tirando-lhe a cana, bateram-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que tu nos concede. Esse culto de ceia, poder estar aqui relembrando, Senhor, o teu sacrifício, a tua entrega, amor derramado, sangue derramado e espírito derramado. Aonde estaríamos nós se isso não tivesse acontecido? O que seria de nós se isso não tivesse acontecido? Por isso nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade e pela tua longanimidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fale aos nossos corações. Ministra sobre o mais profundo da nossa alma. Realiza aquilo que te apraz. Desperta dentro de nós aquilo, Senhor, que é preciso para que nós venhamos deslizar nos trilhos da tua vontade e realizar aquilo que tu colocasse, Senhor, sobre os nossos ombros. Por isso nós queremos te louvar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você sabe qual é o preço da redenção?
Você sabe, meu irmão, qual é o preço da redenção? Você sabe quanto foi pago para que eu e você pudéssemos ser salvos? Podeis sentar, meus irmãos. O que é redenção, pastor Adão? É libertação, é salvação, é nos livrar do inferno. Isso é redenção. E o preço, pastor Adão, para que isso viesse a acontecer, é além do nosso entendimento. O maior sofrimento da história. A paixão de Cristo é o maior sofrimento da história. Ultrapassa qualquer grande evento da humanidade. Desse sofrimento depende a minha salvação e a tua salvação. Meu irmão, a Bíblia aponta para esse sofrimento. A paixão de Cristo é o centro da Bíblia e da história. As profecias apontaram para este sofrimento. Dele falaram quem? Os patriarcas, os profetas. Os grandes eventos da história e os grandes ritos da fé judaica apontavam para o sacrifício de Cristo. João Batista, ele enfatizou isso ao ver ele chegar, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, os discípulos e as pessoas que ouviram ficaram impactados, porque sabiam o que acontecia com o Cordeiro quando era levado para o sacrifício. Então, o preço da minha e da tua redenção é além do nosso entendimento. Quando nós entendemos esse preço, era para nós estar na casa do Senhor a cada dia agradecido, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez por mim e por você. Esse preço, meu irmão, é tão alto, tão profundo, tão grande, que se o Senhor não fizesse mais nada por nós, nós deveríamos andar prostrados, adorando e exaltando o nome dEle, porque Ele já merece toda a honra e toda a glória. O preço da redenção pode ter 4 palcos assim de grande destaque, que é o cenáculo, que é o Getsêmani, que é o lugar do julgamento também, e o Calvário. Lá no cenáculo, meu irmão, nós lembramos da ceia. No Getsêmani, a agonia. Lá com Pilatos, o julgamento. E lá no Calvário, a crucificação. Lá no cenáculo, pastor Adão, Jesus se reúne com os seus discípulos no cenáculo para passar-lhes as últimas lições. Primeiro, ele ensina sobre humildade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tu és humilde? Meu irmão, você como Jesus, você teria coragem de dobrar o joelho, pegar uma bacia para lavar os pés dos discípulos? Meu irmão, a gente para lavar o pé da esposa, dos pais, a gente já não faz isso? Na nossa concepção parece que é algo muito humilhante. Só que ele está lavando os pés também de Judas, que era o traidor. Ele está lavando os pés também do Pedro, que ele sabia que ia negar. Ele estava lavando os pés dos discípulos que iam abandonar ele. Mas ele lavou. Ele está ensinando ali no cenáculo o que é ser humilde. Ele também está ensinando lá no cenáculo, meu irmão, os grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. No cenáculo é o momento onde ele está revelando e mostrando e ensinando o fundamento do Evangelho. Ele consola, meu irmão, falando da vinda do Espírito Santo e da sua volta. Ele também no cenáculo, ele ora pelos seus discípulos. Ele também aponta Judas como traidor e mostra a Pedro dizendo, ainda tem um original que diz assim, ó, que Jesus está dizendo: jamais o galo vai cantar antes que tu negue 3 vezes.
Se o Pedro não negasse, o galo não cantava mais. Já pensou que profundidade dessa palavra? Ele diz assim, ó, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele está dizendo, se o galo não cantar, se você não negar, o galo nunca vai cantar. Mas ele negou. Foi lá no cenáculo que o Senhor está revelando essas profundas verdades espirituais. E foi lá no cenáculo que ele ensina, pega o pão, abençoa e parte em pedaços e passou aos seus discípulos. 3 verdades se destacam aqui. Primeiro, a centralidade da sua morte. Que centralidade da sua morte, meu irmão? Jesus aqui, ele foca a sua morte. Ele não manda nós lembrar dos seus milagres, do que aconteceu, ou de qualquer acontecimento que ele mesmo realizou aos seus discípulos. Ele centraliza na sua morte. Como, pastor Adão? Era por sua morte que ele desejava ser lembrado, e não pelos seus milagres. Para nós entender, meu irmão, o valor do Calvário. A morte de Cristo ocupa o lugar central no cristianismo. Evangelho sem cruz não tem validade, meu querido irmão. Para que nós venhamos celebrar a morte de Cristo, ele enfatizou que nós deveríamos lembrar. Os milagres de Jesus é bom, é ótimo, mas ele enfatiza, ele fala que nós devemos lembrar da sua morte. Porque morte fala de sofrimento. Morte fala de entrega, meu querido irmão. E o Salomão, ele diz algo muito profundo, que é melhor ir à casa onde é luto do que à casa onde há banquete. Qualquer um, meu irmão, ele gosta de lembrar de vida, ele gosta de ir em festa, ele gosta de aniversário, mas Salomão diz que é melhor ir na casa onde há luto. Porque ali todo mundo para e vê o nosso fim. Lá nós paramos e pensamos, quem será o próximo? O que eu tenho para quem será? Nós não somos nada, meu irmão. Quando nós lembramos a morte de Cristo, nós passamos a entender o valor que eu e você temos, meu irmão. Ele enfatiza a sua morte. Segunda coisa, o propósito da sua morte. Qual é o propósito da sua morte? O derramamento do seu sangue. Para quê, pastor Adão? Para perdão dos meus pecados e dos teus pecados, gerando uma nova aliança feita no seu sangue, meu irmão. Meu irmão, não tinha antídoto, não tinha dinheiro, não tinha sacrifício que pudesse trazer perdão para mim e para você. Nós estávamos destinados ao inferno e acabou-se. Mas o sangue de Jesus, meu irmão, tinha um propósito. A sua morte tinha um propósito. Pelo derramamento de sangue de Cristo, Deus estava tomando a iniciativa de estabelecer uma nova aliança com o seu povo, na qual uma das maiores promessas era perdoar os nossos pecados, meus irmãos. Cristo vai morrer a fim de levar o seu povo a um novo relacionamento com Deus. Esse é o propósito de nós estarmos aqui e relembrar essa nova aliança. A primeira aliança, meu irmão, era com a lei. A lei mostrava o que nós tínhamos que fazer. A nova aliança mostra o que Jesus fez por mim e por você. A velha aliança, meu querido irmão, era impossível nós sermos salvos. A nova aliança em Cristo Jesus, ele abre uma porta e diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Jesus, eu vos aliviarei. Meu irmão, eu e você, através de Jesus, toda a condenação, todo o peso do pecado, meu irmão, é tirado da minha vida e da tua vida. E quando nós nos arrependemos, pedimos perdão do fundo do nosso coração, não existe mais pecado na minha vida e na tua vida. E se o diabo lembrar, tu pode dizer, eu nunca fiz isso.
Porque o sangue de Jesus, ele nos justifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e acabou-se. Ah, pastor Adão, mas eu pedi perdão para Deus e parece que assim tem uma coisinha assim que me condena, parece que eu não estou perdoado. Isso, meu irmão, é o diabo querendo que tu pense que o sangue de Jesus não é o suficiente para te purificar de todo pecado. Entenderam? A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? É 7 vezes? Jesus diz, não, é 70 vezes 7. Diga para a pessoa que está ao seu lado, é assim que eu sou perdoado. E no mesmo dia. E agora diz para a pessoa, e tu perdoa assim também? Só que é legal o sangue de Jesus tem a eficácia de nos purificar de todo pecado. E aí o Pedro disse 7 vezes, tá bom, o Senhor agora diz, não, é 70 vezes 7. 70 vezes 7, quanto é que é? 490 vezes. Isso é por dia o mesmo pecado. A gente fica bravo com alguém fica bravo com a gente, aí a gente perdoa uma vez, já diz, olha, Deus o livre, se fizer mais, não faz mais. Se fizer, deu para ti. Se pecar a segunda vez, não quero nem mais olhar para cá. Eu te perdoo, mas nem fala comigo. Mas o Senhor não está fazendo 10, não está falando 20, Ele está falando 490 vezes por dia o mesmo pecado. Nós somos perdoados. A graça faz isso por mim e por ti. Mas nós temos que agir da mesma maneira, porque nós estamos numa nova aliança com Cristo. A lei mandava apedrejar. O Senhor diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que mais, pastor Adão? A aplicação da sua morte. Qual é a aplicação? Precisamos nos apropriar pessoalmente da sua morte. Nós precisamos, meu irmão, fazer o quê? Fazer o quê? Nos apropriar disso. Meu irmão, não basta tal pão aqui e o cálice, se nós não participar. Nós temos que nos apropriar. Não adianta Jesus morrer na cruz, derramar o seu sangue e nós não o receber como único e suficiente Salvador. Nós temos que tomar posse desse sacrifício. Nós temos que colocar em prática isso na minha vida e na tua vida. Nós temos que fazer parte desse corpo. Quando é que eu faço? O Senhor diz, aquele que não comer desse pão e beber, Ele diz, aquele que não comer a minha carne e o meu sangue, não é o quê? Não tem vida eterna, não faz parte de mim. Só que tem pessoas que ela erra, ela pecou e ela se disciplina. Não posso tomar porque eu errei, eu não posso tomar, né? E ele se autodisciplina. Você não pode fazer isso. A Bíblia diz que nós não podemos participar indignamente, mas também não podemos deixar de tomar. Então nós temos que procurar ajuda. A Bíblia diz que nós temos que confessar as nossas culpas para que venhamos ser sarados. Quando nós não confessamos a nossa culpa, nós somos perdoados, mas nós não somos sarados. Nós vamos voltar a praticar a mesma coisa. Agora, quando nós confessamos, nós somos sarados. São princípios bíblicos, meu querido irmão. Quando eu e você colocamos em prática, acabou-se, o inimigo não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. E sabe o que é que o Senhor diz? Lá em Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, meu irmão, eu e você temos que nos apropriar disso. Nós temos que participar. Nós temos que viver isso, nós temos que colocar em prática. Isso é o que o Senhor mostrou e ensinou aonde? Lá no cenáculo, meu irmão, para os discípulos. E é legal que Jesus agora, foi o presbítero Beto que faz uma leitura, né? Que Jesus é tremendo, ele manda os discípulos ir lá preparar um lugar e ainda ele dá uma dica muito legal, né? Qual é a dica? Ele diz, olha, quando vocês veem um homem com um cântaro na cabeça, meu Deus, mas podia ter muitos, o homem não carregava cântaro na cabeça mesmo, era só mulher que carregava cântaro na cabeça, então era impossível não identificar.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor sempre quer tornar mais fácil o meu encontro com Ele. Meu irmão, o Senhor, ele tornou assim tão fácil para eles identificar, e eles já arrumaram tudo, porque Jesus desejou estar ali com ele. E eu quero dizer que o Senhor deseja estar comigo e contigo a cada culto de Santa Ceia, para nós relembrar o seu sacrifício e o glorificar e o adorar em espírito e em verdade. Meu irmão, nós temos que tomar posse disso. E lá no Getsemane, pastor Adão, o que aconteceu? Lá no Getsemane aconteceu luta, dor, tristeza. Pastor Adão, mas o que levou Jesus a ficar tão triste lá no Getsemane, ao ponto de ele dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Será, pastor Adão? Eu botei aqui que o cálice era porque sabia que Judas estava ali com uma turma para prender ele, uma turma de assassino? Ou será que esse cálice era porque o Pedro ia negar ele? Ou é porque esse cálice é porque o Sinédrio ia condenar ele à morte? Ou é porque ele sabia que Pilatos iria entregar ele à morte? Ou será que era porque eles iam bater, escarnecer, crucificar, ele ia ser todo moído? Por quê, pastor Adão? Ou será que era porque os discípulos que andavam com ele iam abandonar ele e até negar? Não. A dor de Jesus, meu irmão, não era nada disso. O Jesus, ele não estava temendo o sofrimento, o açoite. Sabe o que é que temia Jesus? Sabe o que é que ele não queria enfrentar o cálice? É porque ele tinha que estar com o meu e o teu pecado sobre ele. Ele era santo, ele não conhecia pecado, entendeu? É a mesma coisa você bem limpinho, andando bem limpinho, agora passar lá num chiqueiro de porco e alguém te jogar naquela lama, fezes, nojento. A gente já suja o pé, já fica assim. Agora o meu pecado, teu pecado era mais catinguento, era mais fedorento do que isso. Não estava nele, mas estava sobre ele. O peso do meu e do teu pecado, meu irmão, era o cálice que ele não queria beber, porque não era fácil. Segundo, é porque o Pai ia se afastar dele. Ele ia perder por algum momento aquela comunhão. Ele lá no Calvário, ele diz, como é que ele diz mesmo? Comece. Não entendi. Não entendi bem forte. Por que me abandonasse? Meu irmão, ele sentiu a dor, a angústia, lá no Getsemane, do pecado nosso sobre ele e da separação, do abandono do Pai, porque a Bíblia diz que Deus virou as costas assim para ele, porque não podia olhar para ele, porque estava o meu e o teu pecado. Era isso que feria ele. Entenderam? Jesus, ele não morreu como mártir. Ele se entregou, não mataram ele. Ele se entregou por mim e por você. Ele sabia desse sofrimento. Ele sabia que ele ia enfrentar isso. Mas o que mais doeu é o peso do meu e do teu pecado. E naquele momento que ele está com o meu e o teu pecado, nós estamos sendo santificados, purificados pelo sacrifício dele. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um sacrifício além do nosso entendimento, e isso gerou dor e tristeza no seu coração. Meu irmão, eu coloquei aqui o preço da redenção. Jesus veio para dar a sua vida, ele veio para morrer, ele veio com um propósito. Não sei se vocês já viram Paixão de Cristo, deve ver. É a filmagem que mais chega perto, ainda não é perto, porque o sofrimento foi maior. Oi?
mais próximo do sofrimento de Jesus. E ontem à noite eu estava fazendo uma visita, e aí estava passando, e aí eu gosto de ver aquilo, porque dói o coração, a gente vê o sacrifício, e aquelas pessoas dizem, meu Deus, e assim eu disse, foi por mim, foi por você. Isso daí não é nada perto do que realmente foi. Ele ficou sem parecer e sem formosura. Jesus ficou como um monstro. A sua cabeça dobrou de tamanho. Os cortes nas costas do açoite dava de contar os seus ossos. Por mim e por você. Ele veio com esse propósito. O Pedro achou que ia defender dele, pegando uma espada. Não, ia atrapalhar, meu irmão. Pedro queria defender Jesus. Jesus veio com esse propósito. Quando eu e você olhamos para a filmagem dessas aí, a gente fica, meu Deus, por que fizeram? Não, ele veio com esse propósito, meu querido irmão. O Pilatos, ele viu, meu irmão, que Jesus era justo, ele fez de tudo, vamos dizer, entre aspas, para querer salvar, mas não tinha quem pudesse tirar Jesus desse sofrimento. Ele veio com esse objetivo, porque senão eu e você não poderíamos ser salvos. Ele veio com esse objetivo. O diabo não queria que Jesus viesse morrer na cruz, porque ele sabia que se Jesus morresse na cruz, nós estávamos salvos, nós estávamos libertos, nós poderíamos chegar ao Pai. Ele não queria. O objetivo dele, meu querido, era fazer com que o povo viesse rejeitar, viesse bater, para lá na cruz, Jesus dizer assim, ó, mata esses endemoniados, Pai, acaba com eles. A Bíblia diz que não houve engano na boca de Jesus. Se não houve, não foi encontrado porque alguém procurou. O diabo queria que Jesus dissesse isso, mas da boca de Jesus saiu, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu, meu irmão? Ele veio para isso. E quando nós entendemos isso, nós passamos a entender uma entrega total. E é isso que o Senhor quer que eu e você venhamos fazer no meio da luta, no meio da dificuldade, agradecer e se entregar a Ele. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa luta que eu estou passando, porque tu passaste uma luta muito maior do que a minha. Mas quando nós estamos passando por luta, muitas vezes nós se revoltamos contra Deus, nós achamos que, Senhor, nós estamos fazendo tudo certo, por que nós estamos passando por isso? Jesus fez tudo certo e passou porque ele tinha um propósito. Paulo diz, pelas minhas pisaduras, é isso que Paulo diz? Isaías, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E Paulo diz assim, eu trago em mim as marcas de Cristo. Muitas vezes a minha luta e a tua luta é porque vai gerar salvação e vida eterna para outras pessoas, meu irmão. Se o Paulo não tivesse lá no cárcere jamais, aquele carcereiro seria salvo. Eu já tive que ser internado no hospital, estava pregando, daqui a pouco encheu o meu corpo de umas bolas. Só terminei de pregar e eu tinha tomado um relaxante muscular, porque nós tínhamos trabalhado ali em Blumenau, numa construção, e chegamos, era 5 horas, e daqui a pouco tomamos um banho, eu tomei um relaxante, e daqui a pouco estamos no culto, passou o louvor, daqui a pouco eu estou pregando, daqui a pouco os irmãos começaram a olhar meio estranho para mim, começou a bolar a bola aqui, vocês sabem, com aquela irritação, e a minha voz assim, porque a garganta também foi ficando inchada por dentro, né? Eu só fiz oração ali, terminei rápido. O que foi, pastor? Não, estou ruim. Oraram por mim, vou para o pronto-socorro. Vamos lá para o pronto-socorro. Ele me conhecia lá, todo, pô, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim aqui com propósito, porque eu estava na igreja, fui com propósito lá, estou lá, eles me botaram aquela soro, mas aquela de pirona, não posso tomar de pirona, é outra, aquela Buscopan, e estou lá deitado, daqui a pouco uma gritaceira lá, trouxeram um cara que queria se matar e se suicidar, amarraram ele todo lá, e as pernas, tudo, ele uivava lá, e dão um medicamento forte para amansar o bicho, não é fácil, né? E aí, dei um tempinho, quando todo mundo saiu, eu peguei, levantei, peguei aquele suporte do soro,
Fui lá e olhei para ele, agora eu sei porque estou aqui. Ele faz assim, eu estou aqui por causa de ti, cara. Por quê? Eu quero me matar. Eu disse, eu sei que tu queres te matar, mas não é tu, é o diabo. Eu fui falando para ele. Daqui a pouco ele chorando, disse, então eu quero esse Jesus como meu Salvador. E naquele momento ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E eu disse para as enfermeiras, pode soltar ele, Deus o livre? Não, pode soltar, ele está uma nova criatura, ele está liberto, aquilo que estava querendo destruir a vida dele. E daqui a pouco largaram ele, e quando eu olhei eu não tinha mais nada, e nem tinha terminado de tomar todo o medicamento. Então tem caminhos que eu e você passamos, porque tem alguém nos esperando, porque alguém que está precisando de nós. Então não te revolte nesse momento. Eu podia me revoltar, pô Senhor, que Deus é esse? Estou pregando a tua palavra e acontece isso comigo. Eu prego sempre dizendo, eu não entendo Deus, mas tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Há caminhos que parecem para o homem que é direito, mas o caminho dele é de morte. Mas tem caminho, meu irmão, que parece que está tudo errado, mas se nós estamos com a vida na palavra, deixa acontecer, porque Deus vai transformar esse mal em um bem, essa tristeza em alegria, essa derrota em vitória e esse fracasso em sucesso. Jesus veio com um objetivo e nós temos que entender e nem ficar com pena de Jesus. Nós temos que ficar com pena de nós. Porque quando Jesus estava levando a cruz, as mulheres choravam, muitas pessoas choravam. Jesus parou e disse, não choreis por mim, choreis por vós. Se ao madeiro verde faz isso, quanto mais ao seco. Bem-aventurado será estéril que não tiver o filho, porque chegará um tempo que as pessoas vão pedir a morte, e a morte fugirá de vós. Jesus veio, ele se entregou, meu irmão. Ninguém pegou ele à força. Ele se entregou com um propósito. Então não fique com pena de Jesus ao ver qualquer programação de sofrimento. Fique com pena de ti. E entenda o amor que Ele tem por mim e por ti. E ama o teu próximo e seja um ganhador de alma. Faça a diferença. Isso daí faz, meu irmão, aleluia, a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E lá diante de Pilatos, naquele julgamento, pastor Adão, foi lido aqui, a própria mulher de Pilatos disse, olha, não se levanta contra esse justo, porque eu não dormi a noite toda, eu fui atemorizada, porque ele é um justo. Pilatos, ele fez de tudo, entre aspas, mas quando disseram assim, se tu não crucificar ele, tu não é amigo de César, porque ele está dizendo que é rei dos judeus, e qualquer um que se levanta como rei é inimigo de César. Ele parou e disse, então eu vou lavar as minhas mãos. Pilatos é aquelas pessoas que conhecem a palavra, sabe que Jesus é o Salvador, mas não troca pela amizade que tem. Não troca porque o que aquela pessoa vai dizer de mim. Meu irmão, quando eu e você passamos pelo novo nascimento, nós somos uma nova criatura. O pecado, a atitude, a vida que nós tínhamos no passado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós deixamos tudo para trás, nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos. Tem pessoas que dizem assim, mas se for para mim não ir mais lá no bailão, então eu não quero esse Jesus. Se for para mim deixar de fazer isso, aquilo, então, meu irmão, foi isso que aconteceu com Pilatos. Ele não quis rejeitar para tomar posse da melhor oportunidade que ele teve próximo de Jesus. Ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. Tem muitas pessoas que se aproximam do Evangelho, se aproximam de Cristo, mas não tomam posse, porque eles têm algo como prioridade maior na sua vida. Eu vi um cara que disse, pastor Adão, eu aceitei Jesus, mas eu faço umas tatuagens. Meu Deus, eu nunca vi alguém, meu irmão, que tem Jesus no coração, é uma nova criatura, tenha desejo de fazer uma tatuagem.
Eu e você podemos ter desejo de fazer tatuagem porque nós não temos Jesus. Nós estávamos lá no mundo e sai da boca aquilo que o coração está cheio. E todas essas outras coisas, mas hoje tem um evangelho tão barato aí, que as pessoas vêm como estão, permanecem como vieram. O evangelho muda, o evangelho transforma. Jesus liberta, meu querido irmão. Nós deixamos de ser escravos, nós deixamos de ter marca do mundo e passamos a ter a marca de Cristo. O selo, meu irmão, o penhor que é o Espírito Santo. Só que o diabo sabe como se manifestar e enganar muitas pessoas. E lá, meu querido, Pilatos tendo a maior oportunidade, ele perdeu a oportunidade. Coloquei aqui, Pilatos tenta fugir da sua responsabilidade, transferindo a responsabilidade, envia Jesus a Herodes. Tentou, assim, com meias medidas, mandou castigá-lo, para, depois de castigado, então era mais ou menos, quem era açoitado não podia ser crucificado, quem era crucificado não precisava ser açoitado, mas Jesus foi açoitado e foi crucificado, porque ele pensou, eu mando ele ser açoitado e depois eles vão liberar. Jesus veio com um propósito, Jesus veio para morrer na cruz, para que eu e você viéssemos ser salvos. Eu lembro quando eu via essas filmagens no fim do ano, eu disse, se eu estivesse lá, eu não ia negar. Se eu estivesse lá, eu ia impedir, eu não ia deixar Jesus morrer. Nada disso, meu querido. Mas ele veio com esse propósito. E o Pilatos não aproveitou esse propósito. Aí ofereceu Barrabás, ele achava que o povo ia escolher Jesus. Mas o plano de Deus é que Jesus viesse ser sacrificado. O preço do Calvário. O que levou Jesus à cruz? Meu irmão, eu coloquei a morte de Cristo. Foi o maior, foi horrendo crime. Gentios, judeus, os líderes religiosos, os políticos, se reuniram com o povo para condenar Jesus. Mas Cristo não foi à cruz como um mártir. Cristo não foi à cruz, meu irmão, porque foi obrigado, ele deu a sua vida. Ele foi para a cruz como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora essa palavra aqui é que é tremenda. Olha aqui, ele foi como um rei caminhando para a sua coroação. É brincadeira, meu? O sacrifício de Jesus, que para todo mundo era algo terrível, para ele, era como um príncipe que ia para a sua coroação. Ele sabia o que estava fazendo. Ele veio com esse objetivo. Isso ele estava obedecendo o Pai. Tudo aconteceu que foi algo terrível, mas para ele, meu querido irmão, ele sabia o que estava fazendo. Ele veio com um propósito de vencer e tirar eu e você da mão do diabo e acabou. Não tinha outro meio. Ele veio com esse propósito, como um príncipe que vai ser coroado, ou como um rei que vai ser coroado. Ele morreu pelos nossos pecados. O que Cristo suportou na cruz? Ele suportou a agonia do sofrimento, a dor, a sede, o desprezo, a zombaria. Ele suportou nas trevas. O que, pastor Adão? Olha que é tremendo isso daqui. O que aconteceu? Quando ele nasceu, uma luz brilhou à meia-noite. E quando ele morreu, as trevas se manifestaram ao meio-dia. A própria natureza não suportou aquilo que ele estava suportando, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Por isso, quando eu e você participar deste pão e beber esse cálice, nós temos que fazer em memória daquele que veio com o objetivo de nos salvar do inferno, meu querido irmão.
Isso aqui tem um alto preço. Não foi comprado com ouro e nem com prata, mas foi com o sangue do Cordeiro. Essa é a realidade, meu amado. Ele suportou as trevas, ele suportou a zombaria dos homens. Ele dizia, se tu for filho de Deus, transforma, se tu for filho de Deus, desça dessa cruz. Tu não dizia que tu destruiu o templo e restauraria em 3 dias? Ei, tu salvou tanta gente, por que não salva? Meu irmão, o diabo estava usando eles para que Jesus viesse descer da cruz e não completasse a sua coroação, não completasse a minha e a tua redenção, a nossa salvação. Mas ele suportou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tu tem suportado alguma coisa? Tem suportado os defeitos da tua esposa? Tu tens suportado os defeitos do teu esposo? Tu tens suportado os defeitos dos teus filhos? Tu tens suportado os defeitos dos teus pais? Tu tens suportado as atitudes, muitas vezes, do vizinho que se levanta contra você? Jesus suportou todas essas coisas, meu querido irmão. Ele sabia por que ele estava passando por aquilo. Eu e você temos que entender e saber que as lutas e as dificuldades não podem, meu irmão, nos assustar. Pedro escreve dizendo, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, como coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Jesus foi zombado. Jesus foi cuspido, Deus o livre se gospe no nosso rosto, né? É isso? Deus o livre se fala mal de nós, né? Jesus suportou todas essas coisas. Ele não ficou murmurando. Ele não ficou revoltado. Tem gente que fica revoltado com qualquer coisa. Falar de mim? Agora eu vou botar no pato limpo. Não, agora vamos ver. Entendesse? Nós temos que aprender com ele. O próprio sumo sacerdote, meu irmão, se levanta contra ele. E ele ama aquele sumo sacerdote da mesma maneira. E quem viu o Paixão de Cristo vê que ele intercede ainda para o sacerdote e é a conjectura, né? Aí o ladrão lá, o malfeitor, diz, olha, ele está intercedendo ainda por ele. E olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Entendeu? Aquele que era para dizer, nem fala comigo que eu estou por aqui, ó. Estou todo estourado aqui. Mas ele tinha palavras para abençoar, para salvar, para transformar, para interceder, para glorificar o Pai. Quando você estiver passando por lutas, afrontas, tribulações, lembra de Jesus no Calvário, lembra de Jesus lá na cruz. Ele suportou todas essas coisas, ele suportou o desamparo do Pai. O universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu o seu rosto, as trevas inundaram a terra, as pedras se arrebentaram nos vales, e Jesus gritou do alto da cruz, Deus meu, por que me desamparasse? E o segundo brado, o segundo brado, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E o terceiro brado, eles, está consumado. O que eu vim fazer, eu fiz. A salvação chegou, a libertação chegou, a igreja nasceu naquele momento, meu irmão. A Bíblia diz que eles pegaram uma lança e o transpassaram, ali saiu sangue e água, ali nasceu a igreja, ali eu e você encontramos uma brecha para ser enxertado na oliveira verdadeira, para deixar de dar fruto de jambuzeiro, para dar fruto bom. Foi ali naquele momento que o Senhor conquistou aquilo que Adão e Eva colocaram nas mãos do diabo.
Aquilo que Adão e Eva perdeu, o Senhor Jesus conquistou no Calvário, meu querido irmão. E quando eu e você participamos da ceia, nós temos que fazer em memória disso. Ele suportou o peso dos nossos pecados. Ele levou sobre o corpo o madeiro dos nossos pecados. Deus fez cair sobre ele a minha e a tua iniquidade de todo homem. Ele foi moído, transpassado pela nossa iniquidade. Ele se fez pecador por nós. Não havia beleza nele. Ele foi maldito por mim e por ti. Maldito, meu irmão. E o que Cristo conquistou? Ele conquistou a redenção para o seu povo. Ele disse: está consumado. A vida foi paga, a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita. Agora o seu povo está quitado com a lei. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, ei, nós ficamos quitados com a lei não pode cobrar mais nada de nós. E sabe que a lei dizia: aquele que pecar, morre. E Jesus diz: filhinhos, não se pequeis, mas se pecar, tens um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele conquistou livre acesso na presença de Deus, ele conquistou livre acesso para mim e para você. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Agora todos somos sacerdote de Cristo. Ele abriu um novo e vivo caminho, meu amado. Meu irmão, olha aqui, ó. Ei, olha aqui, ó. Ele conquistou livre acesso. Eu e você não podíamos chegar na presença de Deus. Só o judeu, meu irmão, ainda o sumo sacerdote podia chegar uma vez por ano. Agora ele abriu um caminho, meu irmão, e transforma eu e você em sacerdote. E Pedro escreve: vós sois geração eleita, sacerdócio santo. Que mais? Povo o quê? Adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Eu e você somos sacerdotes. Nós podemos chegar e entrar na presença do Senhor qualquer momento que nós desejarmos. Meu irmão, coloca isso no teu coração. É profundas verdades espirituais para mim e para você. O que mais, pastor Adão, que ele conquistou? Ele conquistou a vitória sobre a morte. Quando ele morreu, os mortos ressuscitaram. Ele entrou na entranha da morte, arrancou o seu aguilhão, tirou o poder e venceu a morte, ressuscitando dos mortos. Meu irmão, ninguém era livre da morte. Ele, meu irmão, através da sua morte, ele nos deu vitória sobre a morte. Pastor Adão, qual é o aguilhão da morte? O aguilhão da morte se chama pecado. E a força do pecado se chama lei. É tremendo isso, meu irmão. O aguilhão da morte é o pecado. Quando eu peco, é como um anzol entrasse dentro de mim, aquele aguilhão não dá de tirar, como o dente de tubarão. E quanto mais a gente quer sair, mais ela enterra. Esse é o aguilhão da morte. E a força desse aguilhão era o pecado, era a lei. A lei dizia: aquele que pecar morrerá. E ela aguentava mais. Mas Jesus, ele quebrou a força da lei. E nós estamos sobre a graça. A lei não pode mais nos condenar, porque nós estamos sobre outra lei, que é um favor imerecido. É a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: desfrute dessa graça. Desfrute dessa graça. Desfrute dessa graça, meu irmão. Concluir. O preço da redenção reforça-nos em 3 verdades profundas. O nosso pecado é extremamente horrível, meu querido irmão. Nada revela a gravidade do pecado como a cruz. Olha aqui, ó. Olha para mim. Nada revela a gravidade do meu pecado e do teu pecado como a cruz. Como assim, pastor Adão?
o que enviou Cristo à cruz não foi a ambição de Judas. Não foi a ambição de Judas que levou Cristo, Jesus, para a cruz. Nem a inveja dos sacerdotes, nem a covardia de Pilatos, mas os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. É impossível, irmão, encararmos a cruz sem sentirmos a vergonha de nós mesmos. Eu estava lá, você estava lá, não apenas como espectador, mas como assassino. Meu irmão, olha aqui, ó, nós levamos Cristo para a cruz. Se alguém matou Jesus, foi o meu pecado e o teu pecado. E o escritor diz que nós somos assassinos. Como aquele malfeitor lá. Os nossos pecados que fizeram isso. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Não havia outra forma de Deus perdoar os nossos pecados, a não ser que seu Filho, o Filho de Deus, fosse morto na cruz. O que mais? O amor de Deus é incomparável. Deus poderia nos abandonar na nossa própria sorte. Ele seria justo se nós fôssemos condenados, visto que o salário do pecado é a morte. Meu irmão, olha aqui para mim, o Senhor não precisava ter feito isso. Ele podia ter deixado dessa raça ruim morrer. Eu tenho poder para levantar um povo diferente. Jesus não precisava passar por esse sofrimento, mas é um amor incomparável. Mas Ele não nos abandonou. Ele nos amou e veio nos buscar. Ele estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Ele não apenas nos amou, mas nos amou graciosamente. Ele nos amou sem nós merecer. E Ele, através do seu sacrifício, tornou eu e você merecedor. Ele, através do sacrifício, Ele nos adotou como filho. E eu nunca vi alguém adotar pessoas feias. Eu nunca vi alguém adotar pessoas... se adota é bem difícil, né? Com alguma deficiência. Sabe como é que é o projeto de quem vai adotar uma criança? Primeiro, olho azul. Segundo, furinho no queixo. Bem bonitinho. Agora nós éramos podres. Não valíamos nada. A Bíblia revela nós como tão podre que não tinha lugar de espremer a nossa podridão. Mas mesmo assim, Ele nos adotou. Enviou o que tinha de mais precioso para salvar eu e você, que não valíamos nada. O diabo nos dominava, o diabo nos escravizava, ele fazia o que queria de nós. O diabo fazia a cachaça ficar doce na nossa boca. O diabo fazia a droga nos dar prazer. A prostituição, o engano, a mentira. E com isso nós íamos definhando e morrendo. Mas Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele mudou a nossa história, Ele deu a sua vida para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida com o seu sangue. Ele nos deu um novo nome. Não somos mais pecadores, mas sim salvos em Cristo Jesus. E quando nós viemos para a ceia, nós temos que relembrar tudo isso que Ele fez por mim, por você. A minha luta e a tua luta não é nada diante desse sacrifício para que eu e você tivéssemos essa liberdade. Reconheça isso, seja grato por isso, meu querido irmão. Isso faz a diferença. Aquele, meu irmão, que rejeita a oferta da graça, só lhe resta um terrível juízo. Quando eu e você não reconhecemos ou não aceitamos a oferta da graça, só nos resta um terrível juízo. A salvação de Deus, a salvação é Deus. É gratuita, é pela fé, é para você, é urgente.
é para hoje. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Venha a Cristo agora mesmo. Ele chama, vinde a mim. Ele agora abraça, meu irmão, eu e você, e diz, vem. E o céu, sabe o que é que o céu diz? O céu espera, o Pai aguarda, a noiva diz, vem, e o Espírito diz, vem. Privilégio para mim e para você. Já viu, meu irmão, melhores convites do que esse? Para estar na sua presença, para estar lhe adorando, para estar lhe servindo, para ter uma vida onde o nome dele é glorificado através da nossa vida. O que eu e você temos feito diante de tanto que o Senhor tem feito por mim e por você? Coloque-se de pé nesse momento. O sacrifício sobre todos os sacrifícios. Um preço que não tem condições de aquilatar. Nós não merecíamos, mas Ele mesmo assim veio ao meu encontro e ao teu encontro. Eu quero orar nesse momento. Você não precisa vir aqui, mas eu quero que você baixe a tua cabeça, feche os teus olhos, abra o teu coração e medite se você tem valorizado o sacrifício do Calvário. Se você tem evitado o pecado, lembrando do sacrifício que foi pago. O que você tem feito para expressar gratidão? O que você tem feito pela obra do Senhor? Qual é a dedicação sua? Qual é o seu interesse? Qual é a sua entrega? Deus muitas vezes quer muito mais, porque nós conhecemos a palavra, e Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que tu tens feito por esse reino, meu querido? Quem você tem anunciado e falado desse sacrifício, do amor desse Jesus, que entregou a sua vida? Muitas vezes nós não falamos nem para a nossa família, nem para os nossos vizinhos. Eles não conhecem esse sacrifício, nós conhecemos, mas nós não participamos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, Tu colocasse essa palavra no meu coração, para nós meditar, Senhor, aleluia, um pouco nesse preço dessa redenção, dessa salvação, Senhor. Estávamos destinados, Pai, ao inferno, um sofrimento que a história, Pai, nunca presenciou, a não ser nessa época. Preço da redenção, Senhor, aleluia, é além do nosso entendimento. Pai, que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos valorizar cada culto de adoração a Ti, as oportunidades que Tu nos dá lá no nosso lar, para nós dobrar o joelho, Pai, e ter um altar aonde nós vamos ser conhecidos no céu e temidos no inferno. Aproveitar as madrugadas, Senhor, aleluia, para estar aos Teus pés, na Tua presença. Aproveitar o tempo que Tu tens nos dado, Senhor, para Te adorar e investir na Tua obra. Aproveitar as bênçãos financeiras, materiais, profissionais, para nós usar para o crescimento do Teu reino na face da terra. Tu fizeste tanto por nós, Senhor, e nós não temos feito nada pelo Teu reino. Nos desperta, Senhor, para que nesta noite, ao participar desta ceia, ao olhar para esse pedaço de pão e esse cálice, Senhor, nós venhamos entender, ó Pai, o preço que foi pago e que nós temos que fazer muito mais do que nós temos feito. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Muito obrigado. Precisamos da Tua graça a cada dia. Faça nós entender, Espírito Santo. Nos dirija conforme a Tua vontade. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cante. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus.
Senhor. Graças, meu Senhor. Jesus, o que Ele fez? Me tomaste em teus braços e me deste salvação. teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora o meu coração. Para quê? Para dar-te mais graça. Muitas Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, me entregaste tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrado. Onde? Junto ao trono celestial. Posso entrar confiantemente diante de ti. Para quê? Para dar-te mais graça. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Bem, recuar, parar, avançar, adorando. Quantos estão nesse projeto? Amém. Queremos dizer, meu irmão, amanhã 1:10, meu irmão, os candidatos aqui para nós e para o batismo. Segunda coisa, à noite um grandioso culto a partir das 19 horas, culto alusivo à Páscoa. Terá ceia para os novos membros e também passaremos o certificado. E queremos dizer para os irmãos casais que vão fazer o curso Casados para Sempre, nós ia começar o curso dia 8, mas os livros não chegaram e pode atrasar, então nós já vamos marcar já para o dia 15. Dia 15 começa as quartas-feiras, dia 15, tá? Quarta-feira, o novo grupo Casados para Sempre. Sábado à noite, próximo sábado, né? Próximo sábado, nós teremos o Conectando, o pregador que vai estar pregando no Congresso do Girassol, vai estar pregando à noite aqui no grande Conectando. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vai em paz. Não saia sem abraçar pelo menos uns 10 irmãos e diga: foi muito bom participar da ceia contigo. Vai meditando nessa palavra. Vai glorificando e exaltando ao Senhor pelo sacrifício que me alcançou e te alcançou, em nome de Jesus, amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele Meu irmão, a irmã está dizendo que o seu marido, o irmão Krieger, está de aniversário. Vem aqui. Tem mais, nós sempre oramos no domingo, mas vamos fazer uma oração por ele. Se tiver mais algum aniversariante, chega até aqui que nós queremos orar. Meus amados, nós queremos fazer uma oração porque tem algumas pessoas aqui que querem aceitar Jesus como Salvador. Irmão Saul, cigano,
Ele trouxe alguns parentes dele que querem entregar a sua vida para Jesus. Jesus é bom, não precisa nem fazer convite, né? Vieram do Rio Grande, Nova Prata, para entregar a sua vida para Jesus. Então eu quero que vocês repitam, amém? Amém. Então eu quero que vocês repitam o que eu vou dizer. Senhor Jesus, hoje eu quero te receber como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê a certeza da salvação. Eu creio, Jesus, em Ti e quero Te receber como meu Salvador. Jesus, eu quero ser uma nova criatura. Amém? Baixa a cabeça, fecha os olhos, nós vamos orar. A igreja, estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus, aqui estão Teus filhos que vieram de tão longe, estão aqui Te recebendo como único e suficiente Salvador. Perdoa os seus pecados. Perdoa as suas falhas, escreva o nome dele nos livros da vida e dê a certeza da salvação. Realiza agora o grande milagre do novo nascimento, que eles possam sentir e ver uma transformação. Espírito Santo, convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Justifica eles, Senhor, agora. Regenera eles, Senhor. Santifica eles, Pai. E purifica eles pelo poder, Senhor, da Tua palavra, do Teu sangue e do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, vocês agora são uma nova criatura. O nome de vocês foi escrito no livro da vida. O pecado de vocês foi perdoado. Há uma festa no céu. Há uma festa aqui também, sabia? Dá uma salva de palmas. E nós vamos, e agora vocês são nossos irmãos. Vai ser irmão de careca. Tu tão cabeludo, vai ser irmão de careca. Que Deus abençoe, amém? Pois os irmãos cumprimentam eles, vão em paz, em nome de Jesus. Espera aí, só vão orar pelos aniversariantes. Tem aniversário aí? Senhor meu Deus, aqui estão teus filhos. Mais um ano de vida tu tens dado para eles. Cubra eles com teu sangue, dê de presente de aniversário aquilo que eles almejam, Pai. E além disso, dê saúde, dê vida, dê discernimento, dê sabedoria. Conduza os teus filhos pelo um caminho ainda mais excelente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nesta data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data, muitas felicidades, com Jesus em viva os aniversariantes em nome de Jesus. Seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o ressuscitou, Ele venceu.
venceu pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Ressuscitou.